Olá pessoal, boa tarde. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de Química Analítica Quantitativa. Então, continuando as etapas da análise quantitativa, a solubilização da amostra, geralmente a amostra vem para o laboratório no estado sólido, então essa amostra precisa ser dissolvida em meio aquoso ou, caso ela não se dissolva, em meio ácido ou alcalino. Por exemplo, em um meio ácido, com ácido nítrico, ácido clorídrico ou água régia, no meio alcalino com hidróxido de sódio, hidróxido de potássio. Eliminação de interferentes. É muito comum existir interferentes nas minhas amostras. O que são essas interferentes? São substâncias indesejáveis que respondem ao método analítico escolhido. Então, se eu não eliminar esse interferente, ele vai reagir com o meu método analítico dando um falso positivo. Então eu preciso eliminar esses interferentes. E como eles são eliminados? Eles são eliminados através de processos de oxirredução ou processos redox, de reações de complexação e por isolamento físico das substâncias com uma fase separada. Medição da propriedade selecionada. Na volumetria se mede o que? Volume. Então minha grandeza vai ser o volume. Então existem vários equipamentos numa volumetria que eu vou utilizar, por exemplo, a bureta, vou utilizar o Erlenmeyer também. Lembrando que o Erlenmeyer não é um instrumento, uma vidraria para medir volume, tá bom? E nessa bureta, por exemplo, a gente vai ter o ponto de calibração. E como é que eu meço o volume na bureta? Eu vou medir, vou adicionar água. Quando eu adicionar água na bureta, a água vai chegar ao nível, eu vou medir na reta tangente à curva da água aqui, pessoal. Esse ponto aqui que eu chamo ponto de calibração, tá bom? E para gravimetria, na gravimetria se mede o que? A massa. A massa é medida na balança analítica e a gente vai medir ela sempre com 4 casas decimais. Cálculos e expressão dos resultados. A expressão dos resultados finais deve respeitar os seguintes requisitos. O primeiro deles é a estequiometria da reação utilizada. Pessoal, muito cuidado. A gente tem que respeitar, fazer o cálculo estequiométrico da reação direitinho. É muito comum a gente fazer todo o cálculo matemático, mas na hora a reação não está balanceada ou a estequiometria da reação está errada. Então, muito cuidado com isso. E o segundo requisito é a exatidão requerida, ou seja, o número de algarismos significativos. Quanto mais algarismos significativos, maior a exatidão. Algarismos significativos. Os algarismos significativos não dependem do número de casas decimais. Por exemplo, 23, a gente tem 2 algarismos significativos, o 2 e o 3. 2,3, a gente também tem 2 algarismos significativos, o 2 e o 3. 0,23, a gente também tem 2 algarismos significativos, o 2 e o 3, apesar de ter diferentes números de casas decimais. O 0 é significativo quando? Na primeira situação, está no meio de números entre dígitos não zero, por exemplo, 101, esse 0 é significativo, aqui a gente tem 3 algarismos significativos. 3,708, esse 0 aqui também é significativo, então a gente tem 1, 2, 3, 4 algarismos significativos. No final do número, no caso 30, esse 0 é significativo. A gente tem aqui 2 algarismos significativos. 100, a gente tem 3 algarismos significativos. 1000, a gente tem 4 algarismos significativos. Então, no final de número, o 0 também é significativo. E à direita do ponto decimal, 1,0, a gente tem 2 algarismos significativos. 1,00, 3 algarismos significativos. Quando ele está à esquerda do número decimal, como nesse caso aqui, aí sim, esse 0 não tem valor. Mas nessas 3 situações, ele tem valor. E o arredondamento? O arredondamento ocorre quando o dígito que segue o último algarismo significativo é maior ou igual a 5. Se for maior ou igual a 5, então o meu último algarismo significativo é acrescido de uma unidade.
Se no caso for menor do que 5, eu mantenho o meu último algarismo significativo. Então, o número após o meu último algarismo significativo é igual ou maior a 5, acrescento uma unidade a esse número. Se ele for menor, não acrescenta, mantém. Quando o cálculo é a soma ou subtração, o resultado deve conter o mesmo número de casas decimais que o termo com menor número de casas decimais. Um exemplo bem simples é 1,000 mais 2,3. O resultado, pessoal, disso aqui seria o quê? 3,300. Mais o termo que tem o menor número de casas decimais é esse aqui, 2,3. Tem uma casa decimal. Aqui a gente tem 3 casas decimais. Então, o meu resultado final vai ser 3,3, tá bom? Então, quando a gente estiver somando, ou subtraindo, a gente vai ter que ter muito cuidado com o resultado final. A gente tem que manter a quantidade de algarismos significativos corretos. Na multiplicação e divisão, deve conter tantos algarismos significativos quantos estiverem contidos no termo com menor número de algarismos significativos. Um exemplo simples aqui, 4,31793179 vezes 10 a 12 vezes 3,6 vezes 10 a menos 19. O resultado dessa multiplicação vai ser 15,5444 vezes 10 a menos 7. Organizando aqui vai ficar 1,55444 vezes 10 a menos 6, não é isso? Eu dividi aqui por 10, então tenho que somar mais um aqui. E o resultado final vai ter que ser dado dessa forma aqui. O menor não é esse, então vai ficar 1, aproximando aqui, o número seguinte é o 5, então vai ficar 1,6 vezes 10 a menos 6. Tá bom? Nos cálculos de logaritmos, o número de algarismos significativo da grandeza numérica determina o número de casas decimais. Então, um exemplo bem simples, o log de 5,8. Eu tenho quantos algarismos significativos aqui? 2. Então, meu resultado vai ter que ter 2 casas decimais. O resultado vai ser 0,76. Estimativa e confiabilidade. O erro determinado ou sistemático, ele pode ser minimizado com a calibração adequada da aparelhagem utilizada. É o erro do equipamento, enquanto que os erros indeterminados ou aleatórios são inevitáveis, são inerentes ao ser humano, é o erro da medida. E para resolver esse problema, a gente faz um tratamento estatístico. A gente faz o experimento várias vezes e a partir daí, desses dados, a gente faz um tratamento estatístico para evitar esses erros aleatórios. A exatidão é a diferença entre o valor experimental e o valor considerado verdadeiro. A exatidão é quão próximo eu estou do valor considerado verdadeiro. É expressa pelo erro absoluto e o erro relativo. Isso tudo, pessoal, vocês devem estar vendo estatística, então a gente vai passar rapidamente. Mas nos livros de analítica da nossa bibliografia tem todo esse conteúdo. E a precisão é a concordância dos valores experimentais entre si. Enquanto que a exatidão é quão próximo esses valores estão do meu valor verdadeiro, a precisão é quão próximo esses valores experimentais estão entre si, tá bom? Ela é expressa pela média, desvio médio, desvio padrão, variância e faixa. Fazendo esses alvos, vamos dizer que no centro de cada alvo é o valor verdadeiro. Então, se todas elas estão próximas do centro, eu tenho esses meus valores apresentam uma boa exatidão. Se eles estão próximos entre si, no caso aqui eles estão próximos entre si, eles apresentam uma boa precisão. Se no caso aqui eles estão próximos entre si, mas distantes do centro do valor verdadeiro, ele tem pouca exatidão, esses resultados têm pouca exatidão, mas tem uma boa precisão. E no caso aqui, eu tenho próximos do centro, mas muito distantes entre si, eu tenho uma boa exatidão e uma precisão ruim. O teste Q ou teste de Dickson.
É um teste estatístico simplificado aplicável a um número pequeno de observações experimentais, quando esse meu n é menor ou igual a 10. Os dados numéricos são ordenados do menor para o maior valor e a razão Q é calculada pela diferença entre o valor mais próximo do suspeito e o valor suspeito dividido pela faixa ou amplitude, ou seja, a diferença entre o valor maior e o valor menor. E a nossa aula de hoje fica por aqui. Façam as atividades, qualquer dúvida estou à disposição de vocês e até o nosso próximo encontro.